Não, não tá. Pronto, e agora? Tá me escutando? Oi, Blake. Ah, então beleza, tudo bem? Bom, então vamos lá começar a resolver uns exercícios, tá certo? Ô Jéssica, é veterinária que você quer prestar? Oi, Blake, conseguiu escapar da aula lá? Oi, Gui, consegui, né? Tão Nossa, importante assim. obrigado, me senti lisonjeado. Minha aula, então, acaba sendo importante, certo? Então tá certo. Isso. Beleza. Bom, tô compartilhando aqui com a tela. Vou resolver com vocês algumas questões da Amanda, algumas questões minha, né? Deixa eu só vir aqui no exercício. É na página 200 e pouco, 217. Então aí, eu tô chegando. Resolver alguma coisa sobre vegetais. Tá aqui, calma aí. Pronto, chegamos. Um pouquinho mais para baixo. Calma, calma, calma. Tá aqui, ó. Briófitas e pteridófitas. Certo? Gente, vamos fazer alguns aqui de, de vegetais, tá bom? Aí depois a gente muda lá para membrana plasmática. Tranquilos? Beleza. Então, bora lá. Seguinte, eu vou selecionar alguns aqui para a gente fazer. E aí eu vou usando a lousa também. Tá certo? Começa aqui, ó. Vamos por essa da Unesp, de 2007. Tá bom? Tá bom? Então, olha o que está falando aqui, ó. Na aula de biologia, a professora comentou que as briófitas poderiam ser consideradas os anfíbios do reino vegetal. Nossa, tá apagado aqui o A, B, C, D, E. Mas tá. Elas poderiam ser consideradas as briófitas do reino vegetal. Os anfíbios do reino vegetal. Essa afirmação é válida se considerarmos que as briófitas, assim como os anfíbios. Então vamos aqui para a lousa agora e analisar o seguinte. Vamos lá. Quem que são os anfíbios? Vocês devem ter já ouvido falar em algum momento da vida de vocês. Anfíbios e briófitas. E aí, respondam para mim. Quem que vocês já conhecem de anfíbios? Isso, né? Então você tem aqui sapo. Ah, Jéssica. Perereca. Rãs. Muito bem. Salamandra, né? São essa galerinha aqui, ó. E boa. Tá certo? E briófita a gente já falou que são os musgos. Tá certo? Olhando de cara assim, qual que é a primeira característica que a gente pode definir dos dois, de ambos? Ambos têm que viver em o quê? Ambiente úmido, Água. né? Isso. Então vou colocar aqui, ó, que eles têm que estar em ambiente úmido, certo? Ambos têm que estar em ambiente úmido, certo? Essa vai ser a principal característica. Vamos analisar aqui as alternativas, o que está falando. A afirmação é válida, tal, tal. Apresenta um sistema de distribuição de água pelo corpo, que se dá de célula para célula, por osmose. Pessoal, só para a gente lembrar, a osmose é a passagem de água, beleza? Só que quando fala de sistema de distribuição de água, todos os animais ocorre osmose. Todos na célula. Então não é só por causa disso que a briófita vai ser igual os anfíbios. Então aqui ficou muito generalista, né? Usando osmose. Então não poderia ser a A. B. Reproduzem-se por alternância de geração, metagênese. Tem uma fase do desenvolvimento gametófito que ocorre exclusivamente na água. Gente, para começar, o gametófito não é exclusivo na água. Eu já até mostrei para vocês que o gametófito é quem? É aquele musguinho lá, né? Aquela parte verde que a gente vê. Essa parte é o gametófito, né? Mas não é na água. Ele se fixa no solo úmido, mas fixa, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Tem uma fase do desenvolvimento que ocorre exclusivamente. Esse aqui eu já falei, né? Não.
Ahn, Nossa, eu não estou conseguindo enxergar aqui. Acho que aqui é B, reproduzem-se por alternância de geração. Não, né? Porque alternância de geração você tem que ter um gametófito e um esporófito, né? Um adulto N, um adulto 2N. E no caso dos anfíbios, o N que você tem é só os gametas, né? Então já não rola. Sofrem um processo de metamorfose, durante o qual se alteram os mecanismos de captação de oxigênio. Isso no anfíbio, na briófita não. Olha aqui aí. Vivem em ambientes úmidos e depende da água para fecundação. Eu já falei na outra aula por que, que eles precisam de água, né? Por que, que o ambiente tem que ser úmido? Uma das principais coisas é justamente isso. Fecundation. Tá certo? Então a resposta certa seria aí. Tudo bem, gente? Sim ou não? De boa? Sim, 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 sim. Beleza, beleza. Bom, olha essa 16 aqui que eu achei legal também. O esquema simplificado a seguir representa o ciclo de vida de uma samambaia. Então, na aula passada eu já desenhei o ciclo, né? Já mostrei. Só um minutinho que eu esqueci de mandar. A Camila tá com outro celular. E aí eu esqueci de mandar o link para ela. Isso aqui, calma aí. Deixa eu só encaminhar essa mensagem aqui. Ela tá com outro contato que eu nem salvei. Calma aí. Caramba, e agora? Tô tentando achar. Ué, eu mandei recentemente. Calma aí, gente. Alguém tá em contato com a Camila? Eu posso tentar mandar pelo Insta pra ela, que às vezes ela me responde lá. Pode crer. É, pode ser pelo. Tá. Caramba. Tava num dos recentes que eu acabei mandando até pra ela. Só ver uma coisa aqui. Ela passou o contato, acho que é do padrasto dela, do pai dela. Ah, tá aqui, achei. Tem que mandar pra cá. Como que eu mando pra cá? Eu queria só copiar e colar. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Só um minuto, gente. Pronto, consegui copiar. Ô Gui, tem como você me aceitar aí, que eu tô entrando pelo PC? Boa, já aceitei. Beleza. Bom, acho que eu mandei pra ela e fechou. Seguinte, vamos lá. Cadê? Tá aqui. Isso aqui é da Mackenzie. Gente, eu falei aula passada daquela questão de alternância de geração. E aqui tá pedido para identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C, tá certo? Vamos pensar no seguinte: anterozoide e osfera. São o que no ciclo, gente? Anterozoide e osfera. A gameta? Boa, Nossa, gameta. Quando o gameta menino. quando E o gameta se o junta. anterozoide é masculino. Oi? Não, anterozoide é o gameta masculino. Osfera é o gameta feminino. O que? Quando os gametas se juntam, forma quem, gente? Que indivíduo? Ele forma o zigoto cresce e vira quem? O adulto, lembrando que juntou dois gametas N e formou um adulto como? Adulto? 2N. 2N. No ciclo das plantas, vai formar um zigoto, né? E o zigoto desenvolve 2N. e vira o adulto, né? O adulto 2N é o esporófito. Então formou o esporófito. Então esse C seria um esporófito, tá certo? Esporófito sofre meiose e produz o quê? Vamos lá, gente. Esporófito produz
Esporos. Por meiose, né? Então, A seria Esporo. esporo, certo? O esporo cai no chão, começa a germinar e surge o gametófito, né? Gametófito, que inclusive é esse aqui que eu desenhei no caso das briófitas. Gametófito. Olha aí. A, esporos. Cadê aqui? A, esporo, né, no caso. B, gametófito. E o C, esporófito. Tá bom? Alternativa C. Olha aqui outra de ciclo também, né? O ciclo de vida de briófitas e pteridófitas podem ser representados ao seguir. Então, o que você tem aqui, ó? Anterozoide e osfera, que são os gametas. Formou o zigoto cresceu, virou esporófito. Esporófito vai lá e produz esporos. Esporos caem no chão, forma o gametófito. E o gametófito produz os gametas, tá certo? Então, vamos ver. A respeito dele, poderemos afirmar que a meiose ocorre em um. Gente, a meiose no ciclo de vida das plantas, ela é formada para ela ocorre para formar o quê? Esporos. Muito bom, esporos. Então, se ele está falando que a meiose ocorre aqui, de esporo para gametófito, já está errada. Então, a A já está errada. B. Um constitui a geração predominante para os dois grupos de vegetais. Um é o gametófito. Só para lembrar, qual é a geração predominante nas briófitas? Lembrando que o adulto 2N é o esporófito e o Gametófito. adulto N é o gametófito, certo? Então, nas briófitas, o que vai acontecer? O gametófito é dominante sobre o esporófito. Isso aqui em quem? Nas briófitas. Vocês estão conseguindo enxergar a lousa? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Então tá. O gametófito é dominante sobre o esporófito nas briófitas. Já nas pteridófitas, o esporófito é dominante sobre o gametófito. Então tá aqui, ó. Beleza? Então tá falsa essa 1, ó. Constitui a geração geralmente predominante nos dois vegetais. Vamos ver na C. Somente 2 e 4 são as haploides. Vamos ver quem que é o 4. Pô, esporófito. Já falou que esporófito é haploide, já tá errado, né? O 2 sim, que são os gametas. Agora o 4 não. D. Constitui a geração predominante para as briófitas e não para as pteridófitas. Oh, legal. Opa, então tá certo. Ô Vinícius, beleza? Seja bem-vindo aí, tô terminando de resolver aqui o exercício. Então essa D ficou legal, né? Ó, o 1, que é o gametófito, ele é predominante nas briófitas e não nas pteridófitas, tá certo? E aí, né, tá falando que somente 2 e 4 são haploides. Cadê? Oi? Pode falar. Sim. Alguém me chamou? Deixa eu ver aqui. Alguém chamou? Não, ninguém? Beleza. Então, fechou. Vamos só fazer aqui essas duas últimas de botânica. Muitas evidências indicam que os parentes mais próximos das plantas são um grupo de algas verdes chamadas carófitas. As carófitas, juntos com outras algas verdes e com plantas, estão em uma linhagem irmã de clorófita. Mas ainda não sabemos qual linhagem de carófita é a irmã verdadeira das plantas. É característica distintiva de briófitas para pteridófitas Pessoal, o que muda então de briófita para pteridófita, né?
Alternância de geração, tipo, você tem uma fase gametófita e uma esporófita em uma e na outra não? Falso, Não. né? Presença de esporófito independente. Não. Não, né, galera? Peraí. Não, tá certo. Presença de esporófito independente. Como assim? Vamos lá nas briófitas. O que você tem nas briófitas? Nas briófitas, nos musguinhos, você tem o musgo, tá certo? Esse musgo, eu vou colocar aqui, que ele é o gametófito. Ele é o adulto N, certo? É ele que vai estar em contato com o solo, é ele que vai estar absorvendo os nutrientes, certo? Porém, o esporófito é uma cápsula que sai aqui em cima dele para liberar esporos, certo? E aí essa cápsula libera esporos, os esporos vão cair no chão e vai germinar para dar origem ao novo musgo, né? E o que é então essa haste, essa parte aqui? Essa parte, sim, é o esporófito. Ela é 2N. Portanto, no caso das briófitas, percebam uma coisa. Esse esporófito, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar absorvendo nutrientes de quem? Do gametófito. Beleza? Inclusive, o gametófito ele é o quê? Ele é verde, é clorofilado. O que significa isso? Ele tem clorofila e ele faz fotossíntese. Já o esporófito, ele é o quê? Ele é amarelo. Se ele é amarelo, significa que ele está fazendo o quê? Ele consegue produzir o próprio alimento sendo amarelo? Ele vai ter clorofila? Já não, gente. Pessoal, falem comigo. Deixa eu ver aqui se alguém respondeu aqui no chat. Não, não vai. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O esporófito, né? O esporófito aqui, ele é o quê? Ele é dependente do gametófito. Isso no caso das briófitas, tá certo? Tudo bem, gente, com isso? Sim ou não? Ué, tem um fio aparecendo aqui, eu não sei. Ah, é o apagador. Já não consigo falar. Tá bom, tranquilo, tranquilo. Já no caso das pteridófitas, o que vai acontecer? No caso das pteridófitas, no caso da pteridófita, quem que é o adulto? O esporófito. O esporófito é a própria samambaia. Aquela folhona lá que a gente conhece, tá certo? Ela é o esporófito, é o adulto 2N, tá certo? Seu computador deu pau de novo? Ah, o microfone. Entendi. Bom, então respondendo aqui, ó. O que característica distinta, né? Distintiva de briófitas e pteridófitas? Aqui, ó. Presença de esporófito dependente. No caso das briófitas, o esporófito é dependente, beleza? E as duas têm presença de meiose espórica, as duas dependem da água para fecundação, tá certo? Vamos para aqui, para 22, última de botânica, né? Briófitas e pteridófitas apresentam várias características em comum, mas também diferem em muitos aspectos. Assinale a característica que pertence a apenas um desses grupos de plantas. De novo, vamos saber a diferença. Crescer preferencialmente em lugares úmidos. As duas estão em ambiente úmido justamente pelo quê? Precisa da água para fecundação. As duas, está aqui falando também, né? Depende da água para reproduzir. As duas não têm flores nem fruto. As duas são criptógamas. Olha esse termo aqui. Criptógama. Vamos entender agora o que seria isso, criptógama. Vou fazer de novo aquela árvore filogenética da evolução dos vegetais, né? Isso aqui é muito importante, tá certo? Então é bom que vocês tenham nítido em mente o que é. Então você tem briófita, você tem pteridófita, você tem gimnosperma e você tem angiosperma. O que tem em cada uma aqui?
Aqui você tem tecido. Aqui você tem tecido ou vasos, né? Vou até colocar entre aspas, entre parênteses, vasos condutores, né, que transportam água e sais minerais, que é o xilema e floema. Aqui você tem semente. E aqui você tem flor e fruto. Pronto. Bom, o que você precisa analisar aqui nessa árvore agora que eu fiz? Primeiro de tudo, a gente vai dividir em dois grandes grupos, que vai ser o seguinte. Essas três aqui e a briófita aqui, tá bom? Essas três, eu posso chamar elas de traqueófitas. Traqueias vem de vasos. Então essas plantas, elas têm vasos condutores. Elas são plantas também que a gente pode chamar de plantas vasculares. Ou seja, olha onde que surgiu o vaso condutor. Aqui, ó, na pteridófita. Então vocês percebem que essa e essa têm vasos condutores. Essas três são vasculares. Já a briófita, ela é avascular. Beleza? Mas isso não é novidade. Vocês já viram isso. Tá certo? Aí o que eu quero pegar agora com vocês? Uma outra divisãozinha. Eu vou circular briófita e pteridófita. E eu vou circular gimnosperma e angiosperma. Tá certo? Eu vou chamar isso aqui de grupo 1. E esse aqui, gimnosperma e angiosperma, de grupo 2, tá certo? Grupo 1, eu vou dar o nome de criptógama. Criptógama. E o grupo 2, eu vou dar o nome de fanerógama. Tá certo? Vamos então tentar entender por partes, tá bom? Gama que está falando aqui significa mais ou menos parte reprodutora, parte da reprodução, estrutura reprodutora, beleza? Então você tem gama aqui e gama aqui, né? Cripto. Agora eu pergunto para vocês, uma cripta, ela faz o quê? Uma cripta de cemitério ou uma mensagem criptografada. O que significa isso? E aí, vocês podem me dizer? Podem digitar aí, eu estou vendo o chat. Enterrada, de certa forma, está enterrada, né? Mas esse caixão na cripta está visível? Ele está escondido, né? Ele não está visível. Uma carta criptografada, né? Eu sei que uma não dá para distinguir do órgão reprodutor da outra. Isso. Então, por exemplo, cripto, né? Alguma coisa criptografada é algo escondido, não é? Então, cripto vem de escondido. Ou seja, as criptógamas, que são briófitas e pteridófitas, elas têm a estrutura reprodutora escondida, tá certo? Já fânero significa visível. Significa amostra, exposto. Ou seja, as fanerógamas, elas têm o quê? A estrutura reprodutora visível. E quais são as fanerógamas? Gimnosperma e angiosperma. Qual que é as estruturas reprodutoras das gimnospermas e angiospermas? Pinha, no caso das gimnospermas. Então a pinha é uma estrutura reprodutora. Tanto que o pinhão sai de dentro dela porque o pinhão é a semente. É resultado do quê? Da fecundação. E no caso das angiospermas, a flor. A flor é a estrutura reprodutora e é visível, tá certo? Então, fanerógamas
estrutura reprodutora visível. Criptógama, Bryophyta e Pteridófita, estrutura reprodutora escondida, reduzida, tá certo? Inclusive tem um período geológico do nosso planeta que chama fanerozoico. Esse fanerozoico significa que é nesse período que você consegue encontrar os fósseis, tá certo? Então o que a gente tem aqui, ó? Tanto Bryophyta como Pteridófita são criptógamas, né? O que vai mudar de uma da outra é que uma é portadora de tecido de vasos de transporte, que no caso é a Pteridófita. Tudo bem? Conseguiram lembrar um pouquinho então de plantas? Agora a gente vai falar um pouquinho da membrana plasmática e principalmente dos transportes que eu já falei com vocês. Deixa eu subir mais aqui. Vocês estudam pela apostila, pessoal? Vocês estão fazendo os exercícios da apostila, essas coisas? Deixa eu ver se vocês estão respondendo. Jéssica, sim. Kate, sim. Boa. E aí, Vinícius, está fazendo, lendo a apostila, fazendo exercício? Mas pela outra? Qual outra? Tá. Você tem uma apostila aí. Então quer dizer que a nossa não é boa. Então é isso. Então você é especial. Não, brincadeira. Mas tá certo. Procura várias fontes mesmo. Aqui você conseguir entender melhor, manda bala. Calma aí. É na página 100 e pouco. Calma aí. Tô chegando. Tá aqui. Boa. Pessoal, vou fazer alguns bem simples, tá bom? Só pra gente relembrar mesmo. Olha esse aqui, ó. Uni-Oeste. O modelo a seguir representa a estrutura molecular da membrana plasmática segundo Singer e Nicholson, em 1972. Opa, falamos disso, tem um slide disso. Leia as afirmações propostas. Vamos só analisar primeiro, gente. O que vocês têm aqui? Vocês têm 1 e 2, tá? O 1 está especificamente representando o quê? Fala para mim, o que é 1? Camada de fosfolipídio. Sim, você tá certa, Blake. Só que cuidado, que isso aqui tá com cara de pegadinha. Sabe por quê? Perceba uma coisa, o 1 e 2 está apontando para a bicamada de fosfolipídio. Porém, se tem os dois apontando para ela e depois vai perguntar o que é os dois, eu acho que vai ter algumas coisas mais específicas. Já desconfia disso. Então dá uma olhada. O 1 está apontando justamente para quê? Para a cabeça. Isso, para a cabeça do fosfolipídio. E o 2 está apontando para quê? Para a cauda. Para a cauda. Então a gente já tem uma diferença do 1 e do 2. Ambos estão apontando para fosfolipídio, porém um para a cabeça, outro para a cauda, né? O 3 está apontando para uma proteína integral na membrana plasmática, que ela está inteira na membrana plasmática. O 4, como que chama essa estrutura mesmo aqui? É um cálice de açúcar, um cálice de glicose. Quem lembra? Glicocálice, de carboidrato, né? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Oi, alguém tá me chamando? Fala, Jéssica. Jéssica? Isso, são antenas. Legal. Glicocálice. Boa, boa. E o 5 é uma proteína periférica, né? Que ela não fica inteira na membrana. Vamos ver aí agora a pergunta. É para a gente colocar a soma dos verdadeiros, né? O número 1 indica a parte hidrofóbica. Opa! Hidrofóbica é a aversão à água. E lembra que eu falei? Tanto desse lado da membrana quanto desse lado da membrana tem água. Então, se está em contato com a água, não dá para ser hidrofóbica. Então, essa 1 já não dá para ser. 2. O número 2 indica as proteínas. Pô, já era, né? 2 não é proteína. O número 3 indica uma proteína periférica. Não, né? Proteína periférica é o 5. O número 4 indica uma molécula de glicídio
que faz parte do glicocálix. Gente, glicídio é a mesma coisa que carboidrato, é a mesma coisa que sacarídeo. Então tá certo, beleza? Tem a ver com o glicocálix, né? Ou glicocálice. Então, a 0,8. 0,8 tá certo, beleza? O número 5 indica uma proteína transmembrana que dificulta a passagem de gases pela membrana. Gente, falou transmembrana, tá certo. Trans, né, é transpassar, é atravessar. Transmembrana, beleza. Só que dificultar a passagem de gás, aí complicou um pouco, né? Porque, na verdade, o que as proteínas mais fazem é facilitar, é ajudar o transporte. Então já está errado essa 16 aqui, ó. E a 32, os números 1 e 2 indicam regiões hidrofílica, opa, cabeça hidrofílica, cabeça polar, e hidrofóbica, de lipídios, respectivamente. Sim, né, galera? A gente viu isso, hidrofílica e hidrofóbica. Então, essa 32 está certo, somando as duas dá 40, beleza? Então, ele queria a soma das corretas, tá certo? Olha essa aqui da PUC, só para a gente reforçar o que a gente está vendo de membrana plasmática. Responder a questão com base na ilustração adiante, esquematizada a estrutura da membrana celular. Das moléculas relacionadas a seguir, a única que não é encontrada na estrutura que compõe a membrana plasmática é. Então vamos ver. Proteína tem, certo? Fosfolipídio tem. Olha agora, gente. Ácido nucleico. A gente já falou de ácido nucleico, né? Quem que são os ácidos nucleicos mesmo? A gente falou bastante, né? Responda aí para mim no chat. Estou vendo. Quem que são os ácidos nucleicos? Hein, gente? Isso, DNA e RNA, né? Fosfato e pentose e essas coisas. Tá. Cuidado que não confunde fosfato com fosfolipídio, tá bom? Mas é isso, DNA e RNA. Aí, gente, claramente, né? DNA e RNA você não tem na membrana plasmática, tá bom? Você tem no núcleo e no citoplasma, né? Enfim. Glicoproteína, então tá aqui a pontinha aqui do glicocálix. E ácido graxo. Sim, né? Os ácidos graxos que formam os lipídios. Então a alternativa da única coisa que não tem é esse ácido nucleico aqui. Tá certo? Bom, acho que é isso. Vamos para resolver agora exercícios do transporte da membrana plasmática. Vamos aqui, a primeira aula. Todo mundo lembra da osmose? Da linda osmose? Ah, alguém tá com o áudio funcionando aí? Eu tô. Então vai, como que é a Eu sei, tá musiquinha? pegando? Como que é a musiquinha da osmose? Ai, não lembro. Pô, gente. Como que é a musiquinha? Bom, fazer antes da musiquinha, só para lembrar. Quando a gente vai falar de osmose, você tem dois meios. Isso, olha a Cat, lembrou? Você tem dois meios, né? Uma membrana semipermeável. Um meio você tem uma alta concentração de sais e outra você tem uma concentração menor, né? Como chama esses dois meios mesmo, gente? Como chamam esses dois meios? Hipo e hiper, né? Então, o que está menos concentrado a gente chama de hipotônico e o que está mais concentrado a gente chama de hipertônico, certo? E na osmose, duvidar por quê? Do hipo vai para o hiper? Ah! Então, olha o que vai acontecer. A água sai do meio hipotônico e ela vai para o meio hipertônico. Isso é de extrema importância. Vocês vão ver isso com a Amanda em fisiologia vegetal. Vocês vão ver isso comigo de novo em sistema excretor, quando a gente for falar de urina, né, do sistema urinário. Enfim. Então lembra sempre disso. Sai do hipotônico e vai para o hiper, tá certo?
Lembrando também que a osmose é uma passagem de solvente, então tá passando água, tá bom? E quando eu quero passar solutos, né? Quais são os transportes que tem para passar soluto? Então, essa aqui é a osmose, né? Para passar soluto, eu tenho o quê? Eu tenho a difusão e a difusão facilitada, né? O que que caracteriza essas três, né? No caso, que tem a difusão facilitada. O que que caracteriza esse tipo de transporte, gente? Não gasta de energia. Muito bom, Jéssica. É um transporte passivo, beleza? Então, esse é um transporte passivo, sem gasto de ATP, muito bom, Cat, e tudo mais. E agora, quando a gente fala de transporte ativo, né? O exemplo que eu dei na aula, que é o mais comum, é a bomba de sódio e potássio, né? Na e K+, é um transporte, então, ativo. É um transporte que gasta energia. Beleza? Então vamos ver aí as questões, tá certo? Começando aqui, ó, a passagem de substâncias através da membrana se dá através de processos, ó, difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo. É correto afirmar que os processos envolvidos na passagem de água, O2, CO2 e substâncias solúveis em lipídios estão apresentados apenas... Gente, é o que eu falei. Na célula, a gente tem qual transporte para água, para oxigênio, para gás carbônico e substâncias solúveis em lipídios, que se dissolvem no lipídio da membrana para entrar. A gente tem aqui difusão simples e difusão facilitada, tá certo? Alternativa correta, 1 e 2, beleza? Muito rápido ou tá de boa? Hein? De boa. Vamos lá. O movimento de moléculas de aminoácidos para o interior das células faz-se geralmente para os aminoácidos entrar na célula, galera. A gente faz como? E aí? Lembrando que aminoácido tem carga, então isso pode prejudicar um pouco. Certo? Vamos pensar no seguinte: os aminoácidos podem ser um pouco maiores. E isso vai ser difícil para ele entrar na célula, tá bom? Então o que vai acontecer? Você tem um aminoácido aqui, vou chamar de AA, aminoácidos anônimos. Não, brincadeira. E aqui você tem a minha célula, beleza? Uma outra medida dessa célula ingerir esse aminoácido é fazendo o quê? É ela criando pseudópodes. Então ela emite pseudópodes, tá certo? Emitindo esses pseudópodes, ela engloba o aminoácido. E aí o aminoácido, ele entra aqui na célula. E aí vai terminar de quebrar ele, ou vai sair essa membrana e ele sai. Então esse processo que eu acabei de mostrar para vocês é o processo do quê, gente? De fagocitose. Tudo bem? Beleza, galera? Tranquilos? Foi de boa? Deixa eu ver. Tudo bem, beleza. Então, bora lá. Tinha esquecido, sim, a fagocitose, né? Então, lembra disso. Tem a pinocitose, que é para líquido, e tem a fagocitose. Vamos ver um aqui de novo, daqueles lá de somatória, né? Olha isso. A membrana plasmática é uma membrana semipermeável, né? Então, não entra de tudo. Não havendo condições normalmente para o extravasamento dos coloides. É tipo uma substância gelatinosa, citoplasmático, para fora da célula. Sob esse aspecto, a membrana já começa a selecionar
o que deve entrar na célula ou dela sair, considerando os diferentes processos de passagem através da membrana plasmática. É correto afirmar que 1. Vou até ir anotando aqui. A osmose é a passagem de molécula de água sempre no sentido do meio mais concentrado para o menos concentrado? Falso, né, moçada? A gente acabou de ver isso. Vamos ver aqui. 2. A pinocitose é um tipo de endocitose. Então, o que é endocitose? É colocar para dentro, né? Endo. Ocorrendo, neste caso, o englobamento de pequenas porções de substâncias líquidas. Sim. Então, a pinocitose é para substâncias líquidas e pequenas, né? Tem algumas coisas dissolvidas, que nem aminoácidos dissolvidos em água, e boa. Se for algo maior, né? Então, se for aminoácidos maiores, aí é a fagocitose, beleza? Essa pinocitose está certinha aqui a descrição. Vamos para 4. No transporte ativo, enzimas agem como transportadoras de moléculas, tais como açúcar ou íons. Sim, né, galera? Algumas proteínas na membrana plasmática, elas fazem esse transporte, né? E lembrando que enzimas é um grupo específico de proteína, certo? Tudo bem que tem umas enzimas que são feitas de RNA. Porém, isso ajuda muito, né? No transporte das enzimas. Então, algumas enzimas vão fazer isso mesmo. Então, tá certo a 4. 8. A fagocitose é um tipo de endocitose. Até aí, beleza. Em que ocorre englobamento de partículas sólidas. Sim. Pinocitose, então, é líquido. Fagocitose é sólida. Na difusão facilitada, participam moléculas especiais de natureza lipídica e a gasto de energia. Não, né, galera? Difusão, tá bom? Não tem gasto de energia. Então, falso. O que a gente tem aqui? 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. Tá bom? Então, a soma é para dar 14. Beleza? Isso, Jéssica. Boa. Fechou, né? Vamos pro próximo aqui. Isso aqui da PUC. Olha que legal. O esquema a seguir mostra os movimentos de íons sódio e potássio em uma célula e o meio no qual ela se encontra. Olha aqui o meio intracelular, dentro da célula, o meio extracelular, e olha aí gastando energia. Então o sódio vai para fora, tanto que o pessoal até alguns usa para lembrar, né? Sódio sai, SS, né? Sódio sai. A bomba de sódio e potássio faz isso. Então tá aí, ó. O sódio vai sair, tá bom? Ela faz o sódio sair, porque afinal você tem bastante sódio do lado de fora dos animais. Então o sódio acaba entrando em grande quantidade. Então a célula tem que tirar o sódio e o potássio ela precisa, ela acaba colocando para dentro, tá bom? Aí ele vai perguntar o seguinte: em uma célula de mamífero, a concentração de sódio é 10 vezes maior no meio extracelular, então o que eu falei com vocês, né? Tem bastante sódio fora das células dos animais, do que no interior da célula. Ao passo que a concentração de potássio é 30 vezes maior no meio intracelular do que no meio extracelular. No esquema, as setas inteiras e as setas pontilhadas representam, respectivamente, pessoal, isso aí fácil, né? Então vamos pensar no seguinte: as setas inteiras tá mostrando que está saindo sódio, não é? E que o potássio está entrando com um gasto de energia, tá certo? Porém, o que vai acontecer? Por mais que a célula está tirando sódio, como você tem muito sódio, né, 10 vezes mais sódio, ele vai acabar entrando pelo quê? Qual que é a maneira natural das coisas acontecerem, né? De onde você tem mais para onde você tem menos, a favor do gradiente de concentração. Então, o gradiente de concentração está vindo tudo para cá, para dentro. Então, qual que é a medida? Difusão, tá bom?
não tem gasto de energia. Oi, Nicole, tudo bem, queridona? Beleza? Estamos resolvendo aí umas questões e vai acompanhando aí, tá certo? A gente está falando aqui de transporte da membrana. Então, olha o que vai acontecer, gente. As setas, então, que ele falou que é pontilhada, desculpa, as setas inteiras aqui que falou no exercício, é transporte ativo, beleza? E como que o sódio e o potássio, por exemplo, como que o sódio entra na célula e como que o potássio sai? Por difusão facilitada. Então, tem proteínas que vão facilitar isso. Alternativa C. Tudo bem ou ficou confuso essa aí? Hein, galera? Tudo bem, Jéssica? Travou aí? Mas conseguiu de boa, o Kate? Você não entendeu, né? Vamos de novo. De boa, de boa. Cadê? Não, relaxa, vamos lá. Seguinte, Kate, ó. O exercício mesmo fala que você tem 10 vezes mais uma concentração de sódio aqui fora do que aqui dentro. Então, o que tende a acontecer com o sódio aqui fora? Tende a entrar aqui, certo? Isso por difusão, certo? E para colocar ele do lado de fora, você gasta energia, que é a bomba de sódio e potássio, que é o transporte ativo. E o potássio é a mesma coisa. Você tem bastante potássio aqui dentro, e aí ele tende a sair, tende a ir para o lado de fora. Porém, a bomba de sódio e potássio está colocando ele aqui dentro, tá certo? Essa seta que está pondo o sódio para fora e o potássio para dentro, representa o quê? Representa o transporte ativo. E a pontilhada, que está mostrando que o sódio entra e o potássio sai, que é algo natural, que é algo sem gasto de energia, é o que, respectivamente? Transporte ativo e difusão facilitada. É essa a resposta que ele está pedindo. Tudo bem? Isso, é difusão, né? Difusão, só que aí facilitada é porque tem proteínas que estão ajudando. Tá certo? Vamos essa aqui de gráfico, gente, ó. Caiu o gráfico. Não se desesperem. Não se desesperem. Vamos tentar analisar parte por parte. Em condições adequadas, células foram incubadas com as substâncias A e B. A partir do momento inicial do experimento, tempo zero, né? Então começou aqui o experimento. Foram medidas as concentrações intra e extracelular estabelecida a relação concentração, né, C intra e C extra, para cada substância, A e B. O gráfico a seguir mostra a variação dessas relações em função do tempo de incubação. Pessoas, vamos tentar analisar o que está acontecendo. Vamos pensar no seguinte, ele falou de relação. Para não ficar confuso, pensa no que? Você está aqui com concentração interna, que ele colocou lá, dividido por concentração externa. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Vamos jogar valores, né? Vamos jogar valores do seguinte. Vamos pensar no quê? Pensar em coisas do dobro. Se a concentração interna for 20 e a concentração externa for 10, a gente tem uma relação de quanto? De 2. Beleza? Se for ao contrário, se a concentração interna for 10 e a concentração externa for 20, a gente tem o quê? Meio, né? 1 sobre 2 é meio, tá certo? Então, tá aqui os dois dados. Se a concentração interna for maior, a gente tem um valor maior do que se a concentração interna for menor. Tudo bem até aí? Ou ficou muito viajado? Estou simulando valores, só isso. De boa? Beleza, vou indo então, gente. Se não entendeu, fala aí. Olha o que está acontecendo então, ó. Conforme vai passando o tempo, olha o que vai acontecendo. Essa relação concentração
interna por concentração externa, essa substância A, o que está acontecendo? Está aumentando. Olha aqui, ó, de 0, 1, 1,5, 2, 3. Nossa, então vai aumentando, tá certo? No caso da A, o que vocês acham que está acontecendo? No caso da A, da substância A. Hein, gente? No caso da A, a gente está percebendo, então, uma situação que está aumentando. Está mostrando, então, que a concentração interna está maior do que a concentração externa. Então, a substância A está mostrando isso para a gente. E a substância B, o que está acontecendo? Olha, começa a aumentar, porém, chega um momento que estabiliza. Chega um momento que vai acontecer o quê? A concentração interna e externa vão ser igual. Vai ser 1. Beleza? Tudo bem, a gente já analisou o gráfico. O que a gente precisa pensar agora? A gente precisa pensar no seguinte. Deixa eu só analisar uma coisa aqui, ó. Concentrações intracelulares. A gente precisa pensar o seguinte agora. O que pode acontecer para a substância A fazer isso, para aumentar a concentração interna e para a substância B estabilizar a concentração? Aí, o que a gente vai fazer? Vai lembrar daquelas merda lá da química, né? Quem aqui gosta de química? Mas, enfim, vamos pensar no seguinte. Concentração nada mais é do que massa sobre volume. Então, você tem essa relação aqui na química. Concentração é massa sobre volume. Tem duas formas de você aumentar a concentração. De você fazer com que a célula fique parecida, a célula se comporte igual aqui a substância A. Ou você aumenta a quantidade de massa, né, de alguma coisa, ou você diminui o volume. Se você diminui o volume, consequentemente vai acontecer o quê? Vai aumentar a concentração. Beleza? Pergunto para vocês. Já tentem dar essa sacada aqui, ó. A gente está falando de osmose. Fala uma forma da gente diminuir o volume. Fala uma forma de diminuir o volume na osmose. Por causa da água, certo? Então, se você começa a perder água, diminui o volume, aumenta a concentração. Aí, a concentração interna, o que aconteceu? A célula perdeu água. Ela perdeu parte do seu volume interno. Então, aumentou a concentração dela. Então, a concentração interna vai ser maior que a externa. Tá bom? A pergunta é, só para a gente finalizar essa questão de analisar essas substâncias, esse gráfico e tudo mais. O que vocês acham que tem nessa substância A para fazer com que a célula perca a água de dentro? Imagina, ó. Vamos aqui de novo, ó. Você tem um recipiente. Nesse recipiente você põe uma célula. E aí você põe essa substância A nessa célula. Então a gente já viu que essa célula vai acontecer o que com ela? Ela vai perder água, não vai? Ela vai aumentar a sua concentração interna, que significa que ela vai perder a água. Então essa substância A que eu pus aí, essa substância A que está aí que eu coloquei, né? Coloquei aqui, ó. Substância A. O que ela tem que ser para fazer isso com a célula, gente? O que tem a ver os sais, Kat? Vai lá, gente, estou esperando. Na folha de alface aconteceu isso. Muito bom. Perfeito, Kat. Então, o que tinha do lado de fora da folha de alface? Alguma substância bem concentrada, né?
alguma coisa hipertônica que fez com que a água saísse de dentro. Boa. Acabamos de analisar aqui tudo que a gente tinha de informação, tá certo? Em compensação, a B aqui, o que está acontecendo? Está tendendo ao equilíbrio. Então, concentração interna e externa está igualando. Estão ficando iguais. Então, provavelmente, essa substância B é uma substância que vai deixar as coisas iguais. Aí a alternativa, né? Vamos lá. Cite os dois tipos de transporte das substâncias A e B, respectivamente, através da membrana plasmática. Justifique sua resposta. Só pensa no seguinte, volta aqui para a concentração. Ou você tira água, ou você coloca massa. Se ele está falando que tem, o quê? Cite os tipos de transporte de substância. O que vocês podem colocar aí, gente? As duas. A gente está fazendo o quê? Hein, galera? As duas é osmose. Osmose é transporte passivo. Vocês poderiam colocar transporte passivo, osmose. Tá bom? Transporte passivo, osmose. B. O cianeto de sódio é um inibidor da síntese de ATP na célula. Indique consequência de sua presença no transporte de substância A e B. Vai prejudicar alguma coisa, gente? Esse cianeto de sódio? Tem que pedir aqui para a Letícia. Lê. Ó, o que você tem que fazer aqui, ó? O cianeto de sódio inibe a síntese de ATP. Osmose, você gasta ATP? Não. Então você teria que falar isso. Não vai ser prejudicado. Tudo bem, gente? Tranquilos? Bom, tentem fazer essas outras questões em casa. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tem só uma aqui de aprofundado. Oi. Alguém falou alguma coisa? Tudo tranquilo, né? Beleza. Tem uma aqui que é o seguinte, ó. Essa aqui da FUVEST. Só vou resolver essa rapidinho. Aí vocês já vão para a aula da Letícia. Medidas da concentração de íons de sódio e de potássio dentro e fora dos neurônios gigantes de lula revelaram os seguintes valores. Então, gente, a lula tem o maior neurônio proporcional ao corpo de todos os animais. Então, muita gente estuda neurônio usando o neurônio de lula. Concentração no citoplasma, 50. No meio extracelular, 440. Então, olha a concentração de sódio fora da célula. De potássio no citoplasma, 400. No meio extracelular, 20. Se os neurônios são expostos a um bloqueador respiratório, como o cianeto, a concentração de sódio rapidamente se iguala dentro e fora da célula. O mesmo ocorrendo com o potássio. Em condições normais, qual o mecanismo responsável pela manutenção da diferença dentre as concentrações iônicas dentro e fora? Gente, isso aqui vocês já sabem responder. FUVEST lançou um monte de número aqui. Qual que é o mecanismo? Sódio e potássio. Transporte ativo, né? Pelo qual íons atravessam a membrana com gasto de energia. Pronto. Fechou. Tá certo? Então é isso, gente. Valeu. Espero que essas questõezinhas aí tenham ajudado a fixar mais um pouco o conteúdo, tá bom? Semana que vem a gente faz mais, tá certo? Grande abraço e boa aula agora de matemática lá com a Letícia. Essa questão tá tudo na apostila de vocês. Tá nas apostilas. Na 2 e na 3. Tá certo? Olha aí, vocês não estão estudando pela apostila, né? Valeu, gente. Um grande abraço. Faz exercício na apostila, tem bastante. Vocês viram aí? Beleza? Falou!